Iniciando mais um episódio do Podcaça, o nosso podcast na luta pelo direito à educação. E hoje, para brilhantar aqui a nossa casa, contamos com o professor Lindener Pareto Júnior, historiador, professor, curador acadêmico do Instituto Conhecimento Liberta e onde é também colunista do portal do ICL Notícias. Professor, bem-vindo à nossa casa. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de vir ao Rio de Janeiro, se deslocar de São Paulo para o Rio de Janeiro, engrandecer, né, o nosso programa, a nossa luta pelo direito à educação. E vai ser maravilhoso esse papo com você, essa nossa conversa. Eu aqui agradeço, eu fiquei muito feliz porque, primeiro que não foi muito difícil sair de São Paulo para vir aqui ver vocês no Podcaça no Rio de Janeiro, né? Obrigada. Fico lá enfurnado no trabalho, aquela coisa da São Paulo bandeirante que nunca para e tal. E aí, né, quando você me convidou, prontamente aceitei para falar, vou para o Rio de Janeiro, não aguento mais ficar em São Paulo e vamos falar de educação, que em geral eu fico divulgando história, falando da curadoria dos cursos e tal, mas eu sou, sobretudo, como eu costumo dizer, né, um professor de história, né? Professor de história. Então, uma alegria estar aqui, parabéns pelo projeto, obrigado pelo convite, por me receber tão carinhosamente. Como professor de história, como professora de história, eu também estou assim, muito orgulhosa de você estar aqui com a gente. E vamos diretamente para o assunto, né, que nos trouxe aqui. Você aborda muito nas redes sociais, no seu trabalho cotidiano, no dia a dia, um assunto para a gente muito importante, principalmente para os dias atuais, para os dias que nós vivemos de medo, de temeridades, né? Insegurança, incertezas, que é a explicação da nossa história, as marcas da construção, da organização da nossa sociedade brasileira, do nosso país, da nossa sociedade. Para você, Lindener, quais são os traços mais marcantes da história brasileira? Até onde a gente pode identificar nos dias atuais, ao nosso redor, na nossa sociedade, esses traços que vêm da colonização e se arrastam até os dias de hoje? Bom, acho que, como diziam, não sei se os jovens dizem mais isso, eu costumo tentar usar expressões supostamente tudo mais jovens, né? Essa é a questão de milhões, né? Mas eu fico falando isso também porque eu provavelmente estou na crise dos 40, né? Mas essa é a questão de milhões para a história do Brasil e para a nossa formação. Aí, André, você também é historiadora, né? Fui, mesmo sendo um working class, né? Operário do ABC Paulista, trabalhei em metalúrgica, meu pai é metalúrgico até hoje e tal. Mas fui criado no sul de Minas e aí passei na universidade e fui para a USP, o primeiro da família a ir para uma universidade pública. E aí, adivinha, tive contato na primeira semana com o pensamento do Sérgio Buarque de Holanda. Era o centenário do nascimento do Sérgio. E a despeito de toda a crítica que se faz, inclusive o nosso camarada Gessé Souza, que ele faz devidamente ao elitismo da cultura de dominação paulista sobre o resto do Brasil, tem uma coisa que o Sérgio fala em Raízes do Brasil, a despeito dos problemas do ensaio, mas que é bastante original, que somos uns desterrados em nossa própria terra. Certamente o Sérgio estava se referindo ao mundo ibérico que quer construir a sua paisagem, inclusive cultural, filosófica, cristã, num território, digamos assim, inóspito para o mundo europeu. Mas aí, se a gente for atualizar a expressão do Sérgio, somos uns desterrados em nossa própria terra, que começa assim a Raiz do Brasil, né? E a gente pode dizer que somos uns desterrados em nossa própria terra, pensando que os povos originários foram sistematicamente acuados, chacinados, às vezes degolados, com um decreto da própria coroa portuguesa, no caso da Guerra dos Bárbaros, no século XVII. O tráfico transatlântico de africanos escravizados, dos 12 milhões, 5 milhões vieram só para o Brasil, para o território que depois vai se tornar o Brasil. Só aqui no Cais do Valongo, estou no Rio agora, né? Então, só aqui no Cais do Valongo, 2 milhões e 200 mil africanos foram desembarcados. Quer dizer, então, somos uns desterrados em nossa própria terra, é a marca de origem de tudo o que o Brasil até hoje representa aqui e no mundo. Quer dizer,
talvez a grande síntese da modernidade, e tenho certeza, mais do que nos Estados Unidos, mais do que na América Central, é o Brasil, porque nunca se reuniu em tão pouco tempo tanta violência, né, e tantos povos massacrados pela lógica da colonização. E aí é óbvio que não entra só o mundo africano, não entra só o mundo indígena, entra também a própria herança ibérica, controvertida e tal, mas a despeito de sermos aqui todas e todos e todes decoloniais, e precisamos ser, a gente fala a língua portuguesa. A gente tem essa epistemologia cheia de violência do mundo europeu e português, mas a gente também é esse mundo português. Então são todos desterrados aqui. Os africanos, os portugueses, os indígenas que são arrancados da terra e se tornam condenados da terra até os dias de hoje. Então acho que o que efetivamente marca a nossa formação, primeiro, é essa violência estrutural, que é parte da lógica da própria violência da expansão do capitalismo mercantil. É isso que define os quadros gerais desse mundo sul-atlântico, como vai dizer o Alen Castro, marcado pela escravidão, marcada pela guerra, pela violência. Se você mergulha na história desses homens portugueses, muitas vezes miscigenados, que atravessam o Atlântico para escravizar, eles dão combate aqui contra indígenas, as tropas, o terço dos Henriques, né, os bandeirantes, vários bandeirantes paulistas que saem da região de São Paulo e vão até a região do Nordeste matar, por exemplo, os Zumbi dos Palmares. Mas vários desses sujeitos, muitas vezes nomeados pela coroa portuguesa, estão lá em Angola também traficando ou fazendo guerra com os reinos africanos. E eles têm, então, experiência de violência dos dois lados do Atlântico. Nenhum outro lugar fez isso na modernidade, a não ser esse agregado colonial, esse território, essa América portuguesa que depois vai se tornar o Brasil. Então isso é o que define a nossa história. E aí é evidente que, como estrutura de violência, aqui permanece mais tempo, aqui está em todos os poros da sociedade brasileira, mesmo depois de 1888, na abolição e no pós-abolição, é a história da escravidão. Não dá para pensar nada na história desse país, inclusive a educação, se a gente não pensar nessa permanência implacável da longa duração de uma história de escravidão que tem quase 400 anos. Nenhum outro lugar no planeta, na modernidade, fez o que esse território, essa elite, inclusive, né, política de origem ibérica, misturada, miscigenada, mas essa elite que a gente chama de quatrocentona, que aí, de um jeito anacrônico, parece ser até o próprio clichê, né? A gente é professor de história, sabe? Todo mundo fala, nossa, mas a história está se repetindo, né? Aí a gente vai lá, não é bem assim, né? Usa a expressão do Marx, no 18 Brumário. A história acontece uma vez como tragédia, Napoleão. A segunda como farsa, o sobrinho golpista de 1851, Napoleão III. Aí a gente fala, não, a história não se repete, a história tem, digamos assim, né? Permanências e mudanças e tal. Mas dá vontade de falar que ela permanece, né? E tem consequências, né? Que a gente vê, como você falou, na sociedade hoje. Essas marcas perduram na nossa sociedade hoje. Escravocrata, patriarcal, machista, violenta. Trazendo isso para o campo da educação, e vou falar da escola pública, a gente tem uma comunidade escolar muito própria na escola pública, filhos da classe trabalhadora, a classe trabalhadora como um todo, professores, profissionais de educação, funcionários administrativos, merendeiras, alunos, pais responsáveis, o entorno da escola pública, uma comunidade, né? E muitas vezes, nem sei se na sua totalidade, essa comunidade que tem uma identidade própria, tem essa identidade, essas marcas, se ela se reconhece, se ela se sente ou se ela sente, né, essas marcas no seu dia a dia. E isso é uma coisa que me incomoda e me preocupa como professora de sala de aula, como professora das redes públicas do Rio, porque a gente luta o tempo todo para formar essa consciência crítica, né? Mostrar para essa garotada que eles têm direito à educação, que eles têm direito à escola pública de qualidade. E muitas vezes você percebe que eles estão ali, consequentemente, reproduzindo essa mesma sociedade patriarcal, colonialista, de 500 anos atrás. Né? Você acha
ou como você acha, como você vê que essa sociedade, que essas comunidades, principalmente as mais marcadas por esse processo, né, de colonização que forjou essa sociedade também tão atrasada, como é que eles se enxergam, ou como é que eles enxergam essas marcas nas suas realidades escolares, por exemplo? Bom, eu diria que a sua questão remete, acho que uma questão anterior, mas que estrutura toda essa possibilidades, ou as possibilidades de percepção que a gente tem no nosso cotidiano das estruturas que nos oprimem, digamos assim, né? Sim. Então, se a gente pegar a partir da perspectiva de uma história de longa duração, ou como diriam os franceses que pensavam a história das mentalidades, né? A história das mentalidades tem a ver com aquilo que demora a mudar. O quanto a gente é capaz, não só de compreender as forças que nos oprimem ao longo da história, eu estou dizendo ao longo da história desde 200 anos para cá, a Revolução Francesa para cá, que aí há uma nova percepção de tempo, de espaço, de ideia de liberdade. O quanto a gente é capaz de perceber não só essas opressões, esse ambiente, essa realidade opressora, como a do Brasil, que é brutal, talvez não haja nenhum lugar no mundo, mesmo os mais violentos, que tenha essa paisagem estrutural de desigualdade que a gente vinha falando no caminho para cá. Né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, nas cidades brasileiras. É inacreditável como a realidade explode na nossa cara o tempo todo em termos de desigualdade. Mas também de perceber, na longa duração, o que a gente é capaz de fazer para lutar contra essas estruturas. Resumindo a ópera, a gente é capaz de fato de mudar efetivamente a nossa realidade histórica? Muito pouco, muito pouco. Isso estamos pensando num tempo acelerado da Revolução Francesa para cá, que a gente conseguiu conquistar muita coisa em termos de luta, de debate, de reivindicação, de greves, de direitos trabalhistas, de direitos que eram vinculados a uma ideia de liberdade civil e individual. Ao longo do século XIX, lutas, inclusive das mulheres, reivindicando uma cidadania mais plena, direitos os mais variados, uma proteção, foi a pressão popular da classe trabalhadora organizada, inclusive na educação, que permitiu um escopo de proteção social que hoje é completamente ameaçada pelo neoliberalismo. Tudo para dizer assim, o quanto um indivíduo ou um grupo é capaz de mudar a sua própria história. Aí vem a dialética entre a agência, o que eu, sujeito, sou capaz de fazer para mudar a realidade da educação da prefeitura ou da rede municipal do Rio de Janeiro, e o quanto essas estruturas perversas que permanecem, os conchavos, o neoliberalismo não só gentrificando, mas privatizando tudo, vai atropelar a gente. Então, respondendo, né, como essa molecada eventualmente se vê, ela, a depender do espaço escolar, se ele não for um espaço escolar, como você bem me disse também nos bastidores, republicano, laico, com espaço de liberdade, de cátedra, digamos assim, sem censura em sala de aula, para o professor, para a professora falar, ó, escuta, você não está aqui de uma forma neutra no mundo. Você está aqui em função do quê? Quem é você na fila do pão? Você é filho de fulano, ciclano? Você é herdeiro? Não. Você é o quê? Você é trabalhador. Mas como? O que você faz? O que você faz para colocar pão em casa? Né? Ou seja, aos poucos, essa educação que tem o mínimo de liberdade é capaz de criar uma fagulha ali para o sujeito pensar, peraí, então eu não consigo fazer o que eu quero, a hora que eu quero, e não necessariamente eu estou aqui como resultado do meu livre-arbítrio, e sim de estruturas que me movem, que quase falam por mim. Então, eu diria que dentro de uma história estrutural de autoritarismo brasileiro, violento, escravocrata, patriarcal, elitizado, perversamente elitizado, desde Gilberto Freire no mínimo. É difícil a gente acreditar que as massas em geral, inclusive de classe média, que vão para a escola pública ou privada, cheguem lá com uma consciência de que o ser humano, no seu livre-arbítrio também é uma construção cultural. Quer dizer, aí a percepção deles vai depender da experiência de classe, de gênero e etc. Eu acho que é isso que você está colocando, né? Vai depender muito da qualidade do momento dele dentro da escola. Uhum. A escola, ela é um espaço de formação, de fomento, um espaço de resistência. De estranhamento, né? De necessário. Estranhamento. Você se vê diante do outro, né? De discordância. É o espaço da democracia, do coletivismo, da coletividade, da democracia.
Aqui no Rio de Janeiro, a gente está sofrendo, nesse momento, um problema gravíssimo no sistema estadual de educação. Hoje, para além da precarização do trabalho do professor, do sucateamento da rede de escolas, da estrutura física das escolas, que não permitem sequer que um professor ou uma merendeira exerçam com qualidade a sua profissão, o seu trabalho. A militarização dentro das escolas, impondo com a sola do coturno da arrogância, medo nas nossas comunidades, sejam alunos, sejam professores, perseguição política, assédio moral na educação. Nesse momento, a Secretaria Estadual de Educação, ela lança um projeto fenomenal, um programa, né, que é a expulsória dos alunos da escola. É negar definitivamente o direito à escolarização dos alunos secundaristas. A Secretaria inventou uma prova para que o aluno que tenha acima de 16 anos ou acima de 18 possa concluir, os que estiverem matriculados na rede, dentro das escolas, frequentando as escolas, possam fazer uma prova e terminar o curso. Se ele estiver no primeiro ano, sem escolaridade, se ele passar nessa prova, ele vai terminar o ensino médio. Isso é muito grave. Isso tem que ser denunciado. Isso é uma expulsão programática do acesso e da permanência do aluno na escola, principalmente do ensino médio e na EJA, na educação de jovens e adultos. Isso está visando, é uma medida que, ao meu ver, ela visa diminuir o número de alunos matriculados, diminuir o investimento que tem que ser feito, que nunca é feito por parte dos governos estaduais, zerar o déficit educacional, zerar o déficit de professor e aumentar o IDEB. Os índices fakes, né? Fakes. Não podemos esquecer que o estado do Rio de Janeiro, acho que é o penúltimo no Brasil, no IDEB, na última testagem. Que eu nem acredito nessas testagens, mas foi isso. Né? É necessário, como você falou, é necessário reagir, é necessário fomentar na nossa garotada, principalmente na nossa estudantada e nos nossos colegas professores, o brio, né, o orgulho, o brilho no olhar de lutar por esse direito à educação, tanto do professor, tanto do profissional, como do aluno. Mas como é que a gente pode se revoltar contra esse modelo de educação herdeira, colonialista, de novo, né, militarizada, instrumento de dominação da nossa história, forjada o Gessé fala, né, a elite do atraso, a elite do atraso, uma classe média que pisa nos de baixo e não percebe que ela também está sobrecarregada pelo andar de cima. E acredita que a elite não é, né? E que acredita que é a elite que não é. Nessa faísca que a educação é, mesmo com todos os seus senões, né? Lembrando que a escola é uma invenção, nesse formato ainda é uma invenção do século XIX, ali para lembrar das lições Foucaultianas, né? A fábrica, a clínica psiquiátrica, o quartel. Então esse modelão, a despeito de todos os problemas, ele está aí ainda, né? E de todas as soluções também. Então, digamos que não é muito difícil você, do ponto de vista do ataque à educação pública, gratuita, de qualidade, republicana, ou às vezes até positivista, né? Que vem dessa ideia positivista do século XIX, você militarizar, porque a ideia ali que prevaleceu acabou sendo, dentro da lógica do Estado Nacional, uma lógica de militarização. Por isso que no Rio de Janeiro, principalmente, por conta das milícias e tal, não é muito difícil você incutir na cabeça de todo mundo, inclusive de jovenzinhos, essa disciplina que a caserna sempre teve, que é insuportável, que você não pode olhar um pouco para o lado que você já é visto como subversivo. Não é à toa tudo isso que aconteceu na história do Brasil, porque, por exemplo, o bolsonarismo representa exatamente isso, é a caserna, é a disciplina, e quem pensa um pouco fora da casinha já está de alguma maneira desclassificado dessa história. Mas uma resposta bem objetiva, assim, né? Há uma linha de rebeldia que você, por exemplo, representa, né? Não só aqui no podcast, mas você, pelas coisas que você me contou no caminho, eu já fui imaginando como você e deve ter sido importante para tantos meninos e meninas nas escolas públicas ou privadas, mas sobretudo públicas, que
enfrentaram algum problema do cotidiano no seu crescimento como ser humano e viram em você uma pessoa que poderia orientá-las mesmo, né? E dizer, olha, a vida pode mais do que isso, pode mais do que esse autoritarismo. E vocês podem resolver essas coisas aqui de maneiras muito criativas, dando não apenas liberdade para esse sujeito atuar no mundo e se descobrir no mundo, mas acolher. Então essa rebeldia está aí, ela sempre está pipocando por aí. Agora, respondendo objetivamente, né, eu acho que o grau de adoecimento, de opressão, de desigualdade econômica, de classe, etc., acaba levando a um tipo de revolta generalizada que, se uma vez canalizada, né, pelos movimentos sociais de massa, podem resultar numa nova ocupação de escolas. Então, nesse sentido, mesmo que eu não tenha, ou seja, o entusiasta de soluções violentas e radicais, eu acho que o papel de todo professor de escola pública, porque na privada ele vai ser demitido, né? Igual já aconteceu provavelmente com quase todo professora rebelde nesse país. Ou já foi censurado, já foi humilhado, já foi, enfim, escanteado, já foi demitido. Mas, sobretudo, professores de escola pública e mesmo de universidades públicas precisam ter, dadas as devidas proporções, uma atitude extremamente rebelde com esse sujeito que ele está formando, né? E aí essa rebeldia não significa falar quebra tudo aí, meu filho. É falar, vem cá, ó, o mundo é foda pra caramba. E vai te massacrar, é o Cartola, né? Você vai lendo no Cartola. O mundo é um moinho, meu filho. Vai triturar os seus sonhos tão mesquinhos e essas ilusões que vão ser reduzidas a pó. Você pode transformar essa bagaça em obra de arte, em rebeldia, em brilho no olho. Quer dizer, acho que a primeira função de um educador, professor de qualquer escola é, no mínimo, ser rebelde nessa formação. Aí a gente pode dar vários exemplos, os seus, os meus, né? Eu falei no começo que eu sou, acima de tudo não, se a gente lembra os slogans nazi, né? Ou bolsonaristas. Eu sou principalmente um professor rebelde, daquele que tirava o aluno da outra sala, levava para outro, tocava violão, cantava uma música, mas dava aula, fazia os exercícios, mas não transformava o conteudismo numa coisa insuportável, né? Igual eu estava falando agora há pouco também nos bastidores. Talvez um dos grandes segredos da educação, que nunca é falado, né, seja você... E aí você não nasce com isso, não é missão. Você começa a fazer um ofício, você começou a gostar dele, aí você percebe que você gosta dele, você se emociona com ele. E você vai e emociona os outros, e se emociona ao mesmo tempo, aí vira uma rede de emoção, igual os jovens também devem falar hoje em dia, você fica emocionadinho. O sujeito é emocionado demais. Então, acho que você tem que construir uma capacidade de emocionar as pessoas, exatamente para se entenderem como um projeto infinito de si mesmas e que elas podem mais do que uma sala de aula arbitrária, mais que uma diretora, um diretor disciplinador. Quer dizer, né, eu lembro que eu entrei numa primeira vez que eu virei professor de escola privada e tive um salário um pouco melhor, mas esse pouco melhor era uma porcaria. Porque vamos falar de salário, né? Acho que a primeira greve que a gente tem que fazer geral no Brasil são os professores falar, escuta, todo mundo fica falando aí que a gente é mestre, que a gente é essencial para a formação do país, todo mundo enche a boca. Mesmo quem não tá nem aí pra gente enche a boca para falar disso. A gente tinha que fazer uma greve geral e restrita em todos os âmbitos para falar, escuta, então é o seguinte, nenhum professor nesse país vai ganhar menos de 6, 7 mil reais. Porque é o que ele precisa para pagar o aluguel, financiar a casa, pagar os boletos, colocar comida na mesa e criar eventualmente uma criança que ele tenha. Senão ele vai viver um salário de fome. Não é verdade? Sim. Se você dependesse só da sua aposentadoria como professora, você estava ferrado, estava na roça. Não. Quer dizer, seria melhor estar na roça hoje em dia, talvez, né? Do que talvez, né? Com certeza. Eu me emociono ainda hoje quando... Quem me conhece sabe disso. Quando eu falo que eu sou professora da escola pública, que eu me formei professora na escola pública, e eu não sei se eu fui isso tudo, mas eu tentei. No meu tempo de sala de aula, eu tentei muito despertar esse brilho no olhar, essa gana dos nossos alunos, dos nossos colegas. E acho que essa apatia, eu não tenho dúvida que um momento ela vai acabar. Ninguém vai suportar mais esse momento de miséria que a gente está vivendo, de arroxo salarial. O Rio de Janeiro
professor no Rio de Janeiro hoje recebe o menor salário do Brasil. É o menor do Brasil? Menor do Brasil. O Rio é uma civilização à parte, até isso. Até isso. É o IDEB do estado do Rio, o pior do Brasil, o penúltimo. O salário é o pior do Brasil, a gente não recebe o piso nacional. E quando paga o piso para alguns professores iniciantes de carreira, não respeita o plano de carreira conquistado numa greve histórica na final da década de 80. Eu acho que tem, sim, essa multidão de condenados da terra, eles destituídos dos seus direitos mais básicos, né? Saúde, educação, trabalho, moradia, né? Eles vão ter que se rebelar em algum momento. Eles vão ter que se vingar dessa sociedade patriarcal, machista, usurpadora de todos os nossos direitos, direito à vida, inclusive, né? Direito à vida. E aí, ainda, trazendo para o campo da educação, eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho no ICL. Seu trabalho no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Eu acho que, a começar pelo nome, é um nome bastante interessante, porque eu acredito, como educadora, que o conhecimento liberta. Sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. E, seja pelo viés, qualquer viés pedagógico que o ICL utilize, que você utiliza, eu acho que é importante a gente falar sobre esse trabalho, porque vocês estão fomentando exatamente isso. Conhecimento, curiosidade, né, nos nossos jovens, nos nossos adultos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, de veículos como o ICL, como o Podcaça está se reivindicando, se construindo ainda, engateando, né, nessa mídia independente, na luta pelo direito à educação, e a importância dessa comunicação dentro da necessidade, inclusive, da gente renovar os nossos discursos, as nossas práticas, falar para a nossa juventude hoje em dia. Né? Eu não posso falar como eu falava há 30 anos atrás, sim, na sala de aula. Eu continuo me achando assim muito, muito jovem ainda. Moderna, né? Moderna, mas tenho certeza que eu tenho também que renovar as minhas formas de luta, de discurso, de linguagem. De linguagem para movimentar essa garotada, trazer essas comunidades escolares para a luta e para as ruas. Fala um pouquinho para a gente do ICL. Bom, acho que como qualquer grande projeto, digamos assim, processo ou evento ao longo da história, no mínimo desde essa ruptura histórico-temporal da Revolução Francesa para cá, qualquer grande projeto nasce de uma grande crise, né? Então, digamos que o ICL, no fim das contas, ele é filho da pandemia. Mas ser filho da pandemia no Brasil, do Bolsonaro, também é ser filho de uma pandemia gerida por um genocida que colocou a gente numa situação, mais do que qualquer outro lugar, mais até que o Donald Trump nos Estados Unidos, porque eles têm lá instituições, mesmo que estejam sob ataque, pelo menos naquele momento funcionavam um pouco melhor do que as nossas, que parecia desde a prisão do Lula, ou do golpe contra a Dilma, depois da prisão, a criminalização de toda a esquerda brasileira, que as instituições brasileiras tinham derretido definitivamente. Quer dizer, aí a gente era... O mundo vivia, desde a Segunda Guerra Mundial, o seu momento mais decisivo, a ponto da Angela Merkel dizer, né? Imagina, para uma alemã, mesmo que conservadora, dizer que na pandemia a Alemanha vivia o seu pior momento desde a Segunda Guerra Mundial. Pô, a Alemanha foi destruída pelo nazismo e eles não desistiram dessa autodestruição até o último segundo, até os soviéticos tomarem quarteirão por quarteirão de Berlim. Os soviéticos perderam só em Berlim, você sabe, 20 mil soldados para derrotar definitivamente o Hitler. Quer dizer, quando a Angela Merkel vai à TV, vai à cadeia pública de comunicação, inclusive na internet, dizer que isso era o pior momento da história da Alemanha e do mundo desde a Segunda Guerra Mundial, você fala, meu Deus, é porque ela não estava no Brasil. Né? Se esses grandes teóricos e teóricas, da Hannah Arendt ao Walter Benjamin, ou mesmo os hoje mais decoloniais, mas que já eram na época, como Frantz Fanon e companhia, conhecessem um pouco melhor a história do Brasil, eles iam perceber que o Bolsonaro não era só resultado do golpe de 2016, só o resultado, o que já é muita coisa, da milícia do Rio de Janeiro, só o resultado de uma história autoritária
da capital, da antiga capital federal do Brasil durante tanto tempo, mas que ele era resultado da história inteira do Brasil. Que os tiros, digamos assim, que acertaram o Anderson e a Marielle foram tiros disparados pelo Domingo Jorge Velho no século XVII. E esse tiro atravessa os tempos históricos e vai parar 4, 5 tiros dele na cabeça de uma parlamentar de uma das cidades mais importantes do planeta. Quer dizer, então se esse tiro atravessa o tempo, que mata zumbi, atravessa o tempo e mata uma vereadora preta e combativa no Rio de Janeiro, quer dizer, há uma mesma estrutura histórica que forja uma história inteira do Brasil. Por isso que eu falo que os teóricos que a gente mais usa, se eles conhecessem um pouco melhor a história do Brasil, sei lá, o Walter Benjamin, ele ia entender muito melhor, digamos assim, a tradição dos oprimidos, o anjo da história, os escombros do progresso que vão até o céu, né? Esse seria, então, um Brasil necropolítico que ensinaria ao mundo como viver, ou como morrer, ou viver da pior forma possível, que foi o que o Bolsonaro fez na pandemia. Então você imagina, um sujeito que era do mercado financeiro, da Faria Lima, mesmo sendo um carioca de origem, né? Acho que inclusive aqui da Urca, ele vive vindo para cá. Aí que vai para Faria Lima, que fazia críticas contundentes a Dilma Rousseff, mas que por N motivos, pela questão econômica, pela questão da reforma da Previdência, pela discussão do mercado financeiro, por ser um cara que dentro do próprio banco onde era sócio começa a questionar aquele formato, começa a pensar em métodos não violentos para a criação de cavalos, se encanta com aquilo, começa a fazer palestra e tal, se aproxima de um Stedley da vida, de um Gessé Souza da vida, e como grande comunicador, articulador e um cara que sabe operar no mercado, ele falou, peraí, precisamos fazer alguma coisa aqui. E com aquela força impressionante, uma força da natureza, Eduardo Moreira, ele vai lá e funda com o Gessé, tem esse prestígio intelectual e popular impressionante, e fundam o ICL. E aí, vejam, claro que a gente não sabia que quase 5 anos depois, né, eu estaria aqui falando disso para você, nem muito, né, no meu caso, que nem era ninguém na fila do pão, era um acadêmico, né, ali ainda começando a vida acadêmica, mas que a gente estaria aqui falando dessa expansão de um projeto de comunicação, de educação, mas que veio de uma grande crise. E aí, dentro de um combo que é prestígio acadêmico, conhecimento que liberta, que é uma frase que o Edu, inclusive, tirou do José Martí, que é o grande prócer da independência cubana. E aí, o Gessé que empresta esse prestígio, que chama um monte de gente para dar aula no auge da pandemia, falando dessa história autoritária brasileira. Foi, digamos, a tempestade perfeita para se colocar contra aquele estado de coisas genocidas que não só o Bolsonaro representava, mas a história do Brasil inteira. Eu dou um exemplo muito prático. Acho que eu não falei isso dessa forma em nenhum lugar ainda, nem lá no Provocação Histórica, nem no ICL. Eu fiquei 10 anos numa instituição, numa universidade. As universidades públicas são oásis impressionantes que formam a gente, mas que ainda não tem mecanismos adequados para botar esse jovem no mercado de trabalho, tal do mercado de trabalho. Porque quando eu saí da USP formado, fiz mestrado, doutorado e fui dar aula numa universidade confessional, onde eu aprendi muito, eu entrei como mestre ainda, era doutorando, abriram espaço para mim, jovem promissor, mas eu fui censurado de fio a pavio naquela bagaça. Então não se trata de jogar tudo fora. Ali eu me fiz professor também, professor universitário, e aquilo tudo me ajudou a estar aqui, inclusive, hoje mesmo a estar no ICL. Mas eu fui censurado de fio a pavio. Então, quando o ICL surge com essa proposta, peraí, eu posso falar como eu quiser para 600 mil alunos vendo uma aula de história ao vivo, eu falando, sei lá, do Mark Bloch. Aí eu falei, é isso aqui. Apostei todas as minhas fichas ali. E aí, isso que é interessante, se expandiu, tem vários projetos ou produtos, porque você pode financiar de várias formas, sendo um empreendedor mestre, seja na plataforma, no ICL Pós agora, mas sempre teve essa premissa com uma equipe que foi crescendo, de Juca Kfouri, a Gessé, de Vivi Mesquita no jornalismo, a Gabi Varela, Demore hoje em dia também, e no mundo acadêmico, né, o próprio Gessé articulando essas pessoas todas, eu lá junto com ele, eu nunca fui censurado lá. Claro, as pessoas têm as suas próprias opiniões a respeito de certas pautas, mas ninguém chegou em mim assim num roteiro e falou, você vai ter que seguir esse roteiro aqui. Então, por exemplo, no Provocação Histórica, são 220 episódios, onde
de ipsis literis. Tudo que foi falado ali, eu pensei livremente, mesmo que um ou outro tenha dado pitaco. Quer dizer, então vem dessa crise, e essa crise supre uma demanda de um jornalismo tosco, vendido. Porque, assim, sinceramente, eu sou, por exemplo, um jovem criado pela Rede Globo. Adoro as novelas até hoje. Era mó noveleiro. Hoje eu não tenho mais tempo para ver, mas assistia, sabia os nomes das atrizes, dos atores. Adorava, adoro até hoje. Mas a gente não tem noção do quanto esse controle cidadão Kane, da grande mídia, forjou tudo que a gente é. Aí você pega o ICL que faz um contraponto. Que se você for ver na letra ali da coisa, não é tão radical assim. Porque faz um jornalismo hard news que simplesmente analisa os fatos sem se vender para o mercado financeiro. A Ilô Vilela me falou isso, Lindener, carioca, né? Eu tô realizada, eu trabalhei na Globo, na CNN e tal, legal, bacana, mas eu tô super feliz fazendo esse jornalismo crítico aqui no ICL. Olha que interessante, nunca fizeram um negócio que emulasse certa forma da mídia mainstream, porque o estúdio significa isso. 247 não fez isso. Não fez lá o estúdio. Poderia ter feito. Sim. O Edu fez, o sócio dele fez, chamou essa galera toda, juntou um Chico Pinheiro com uma Cristina Serra, um jovem Lindenéia Pareto, professor virtuoso, como o Edu fala, né? Gessé, que Gessé é uma entidade, né? Você vai ver as redes dele, as pessoas que abraçam ele na rua, ele é um fenômeno muito popular. As pessoas acham que não, mas ele é. Aí, pum, aí dá. Acho que com essa digressão de historiador eu expliquei um pouco o ICL. Com certeza. Eu acho... Eu passei a conhecer o ICL exatamente logo no início, em 2021, no finalzinho de 2021. Eu falei para você, já fiz curso de inglês, né? Contratei lá um curso de inglês. Temos aqui, tá vendo? A prova de uma aluna que fazia o curso de inglês. E contribuía com uma bolsa. Eu acho que eu pagava o dobro para ter uma bolsa. O dobro que era também uma quantia muito pequena. Assisti muitas lives, muitos encontros, aulas. Só não consegui fazer ainda após que você está lançando, que a gente vai conversar sobre isso depois. Repensando o Brasil. Repensando o Brasil, que eu acho necessária, urgente, mais do que atual. É para agora. Uhum. Né? Precisamos repensar o Brasil. Enfim, Lindener, a gente está chegando ao final, infelizmente. Vou fazer que nem o Jô lá, lembra? Faz lá, né? A gente está chegando ao final, o tempo... Nós estamos caminhando ainda, o podcast está crescendo, com a parceria de pessoas que vêm aqui ajudar a gente nessa luta pelo direito à educação. Eu acho que essa comunicação que vocês fazem, sobre isso que eu queria falar, ela é muito importante, veículos como o ICL. Inclusive... para comunicar dentro da necessidade que a gente tem de se rebelar, de se revoltar, de forjar uma nova consciência para a nossa sociedade. Ainda tem muito tempo pela frente. O Brasil é um país ainda jovem e a gente precisa se rebelar, né? Eu acho que a gente vai ter que ir se despedindo. Eu continuo esperançosa. Eu sou uma esperançosa Meu coração não se cansa de ter esperança. Nunca, jamais. Uma jovem esperançosa de que a educação vai fazer a diferença, principalmente a nossa educação pública que eu defendo, a nossa educação escolar, da escola pública. Eu acho que ela vai fazer a diferença na continuidade da formação da nossa sociedade. A gente não vai parar por aqui. Nós vamos... continuar aqui, incomodando, questionando, dando trabalho para essa elite bolorenta, atrasada, como o Gessé Souza gosta de falar, que eu falei agora há pouco tempo. Ou como outro, que o Gessé é do signo de Áries, né? Eu sei também porque eu sou de Áries, vivo falando de signo sem saber da astrologia. Mentira, eu sei algumas coisinhas. Mas o fato é, tal qual outro ariano, esse carioca, que é o caso, essa elite careta e covarde, né? Vamos muito pedir covarde. Piedade? Não, vamos para cima dela. Vamos para cima delas, exatamente. A gente vai se rebelar, vai se juntar, vai juntar essa grande comunidade, né, de ameaçados e vamos à luta. Então eu vou me despedindo, agradecendo de novo a sua presença. Foi uma tarde bonita, bacana, bastante
proveitosa para mim como professora e tenho certeza que para todos os nossos companheiros que nos acompanham no podcast. Então, eu deixo para você terminar como você quiser. Eu não quero ir embora, vamos ficar aqui mais 1 hora. A gente já estava... À vontade de ficar a gente está aqui, desde ó. as 11 da manhã proseando, né? É verdade. Dá vontade de ficar aqui até, mas volte mais vezes. Você já Voltarei, sabe o caminho. Voltarei. Primeiro, eu agradeço de coração mesmo o convite. Veio a calhar com uma série de afetos e questões mesmo da minha própria vida pessoal e profissional. Quando você me escreveu, eu falei, opa, quero muito ir para o Rio conversar com uma educadora do Rio, porque é sobre isso, né? Quer dizer, a gente fica às vezes preso numa rotina de trabalho e de uma lógica, né, imediatista, porque tudo tem uma lógica, as redes, eu trabalho muito com as redes, com divulgação, esses cortes o tempo todo, isso deixa a gente num estado de alerta brutal, e isso acaba adoecendo. Eu falei, poxa, mas foi para isso que eu, né, foi por isso que eu acreditei no projeto do ICL, para poder estabelecer redes e conversar com educadores e educadoras do Brasil todo. Aí ouvindo você, desde os bastidores até o programa todo aqui para eu me despedir, eu acho que não há revolução possível se a gente não acreditar efetivamente numa escola pública, seja ela do ensino mais básico ao ensino superior, sem hierarquias. Com certeza. Quer dizer, eu acho que não há revolução possível sem uma formação pública, laica. E, assim, sinceramente, eu tenho uma formação católica não praticante e etc, etc. Mas, assim, como historiador falando agora, eu não acho que a revolução venha pela via, seja de um cristianismo mais reformado, seja de um islamismo assim ou assado. Eu acho que não vem mais por aí. Estão só reciclando uma série de coisas que a sua rebeldia já perdeu a potência. Claro, se você me disser, e aí eu conheci os dois de perto, que o Boff, Leonardo Boff, o Genésio, e o Frei Beto não são cristãos rebeldes? São, mas eles são a minoria, eles não são o mainstream. Ali eles carregam certamente a chama viva de um Cristo rebelde, mas pensando como historiador, estou pensando no imediato agora com uma tradição de um Brasil que vem aí, né, sobretudo do século XIX para cá. Não há revolução possível sem essa educação de fato libertadora, né? Libertadora no sentido mais crítico da expressão, não no sentido neoliberal, né? Porque o conhecimento liberta, mas se ele for crítico, se ele for neoliberal, ele não liberta. Aí é falácia. Ele precisa ser crítico, ele precisa apostar no que interessa, ele precisa valorizar os professores, ele precisa, de fato, fazer valer aquilo que o concebeu, né? Acredite nos professores e professoras, porque eles estão, né? Se eles tiverem ao Deus dará, sim, claro. A molecada também tá. É isso. Companheirada, estamos chegando ao fim. Lindener Pareto Júnior, muito obrigada mais uma vez. Acho que a gente precisa dedicar esse programa, essa aula de cidadania, de luta, né, de perseverança, de esperança, a nossa garotada, a nossa juventude que está na sala de aula sendo expulsa por ato de um governo neofascista, protofascista e irresponsável. Obrigada, Lindener. Agradeço, um beijo no coração.